eu posso dizer que há basicamente dois tipos, prestem bem atenção nisso, né? Dois tipos de discurso, tá? Há um discurso mítico, um discurso mitológico, e nós podemos falar também num discurso racional, lógico, tá? Então, qual é a diferença de um discurso mitológico e qual é a diferença de um discurso racional? Ou até em outras palavras, um discurso mais literal, né? Científico, por exemplo. Certo? O objeto, eu posso discursar sobre algo, né? Eu posso ter um discurso, eu posso ter uma narrativa, eu posso ter algo dizendo sobre qualquer tipo de realidade, certo? Eu posso falar sobre qualquer tipo de realidade. Mas, se eu falar sobre essa realidade cientificamente, o modo como eu direi aquilo, o modo é completamente racional, é calculado, vai por suas definições, os termos são bem ajustados às experiências reais que nós possuímos, não é mesmo? Não é assim quando nós pegamos uma tese, qualquer tese de mestrado, qualquer tese de graduação, ou quando nós pegamos qualquer texto científico, nós temos ali nomes que não podem nos dar mais de um significado, não podem significar mais de uma coisa, não são simplesmente símbolos para se referir a uma realidade de qualquer modo, né? Não apenas ligam os símbolos que estão ali, não apenas ligam a realidade, mas são precisos naquilo que querem dizer e não podem dizer outra coisa. E nós temos, por outro lado, o discurso, né? Nós temos um discurso chamado discurso mítico, tá? Mitológico. E um discurso desse tipo, ele quer justamente nos levar à mesma realidade do mundo, da vida, né? Das coisas reais, das coisas que há na vida humana, na própria vida, na vida pessoal que nós temos, tá? Na vida que nós temos no cotidiano mesmo, e de experiências que os seres humanos possuem, experiências históricas também, mas nos leva de tal modo que as coisas talvez não sejam lá tão precisas e nem existam na realidade sensível, apenas na realidade humana. Vejam bem, tá? Então, quando nós falamos em mitologia, nós dividimos aí. Nós temos que entender que a mitologia está tratando de uma realidade humana. Pessoal, então, olha só. Por que aprender os mitos? Certo? Então, primeiro de tudo, qual é a ideia que nós temos de mitologia? Tá? Qual é a ideia que todos nós temos assim dos estudos, desses estudos comuns que nós fazemos na escola, das coisas que nós ouvimos falar sobre mitologia, tanto na historiografia também, né, na história do mundo, na história da antiguidade, quando nós pegamos lá esse tema da antiguidade clássica. Olha, eu acho muito mais fácil encontrar alguém hoje, né, que foi bem no vestibular, que foi bem nos concursos e tal, que conheça a história da formação dos Estados Unidos, que conheça a história da formação do Brasil, por exemplo, que conheça a história da própria formação de qualquer outro país moderno, né? Qualquer outro país, enfim, que tenha alguma popularidade, alguma coisa assim, ou que esteja no seu período de formação ou de guerras, né, ou no período mais próximo do nosso. É mais fácil encontrar alguém que saiba essas informações de história hoje, tá, do que alguém que tenha atentado à antiguidade. É isso que eu noto, pelo menos, que quando nós atentamos à antiguidade, os antigos, né, os gregos, os romanos, parecem aqueles caras, né, parecem aqueles homens que cultuavam deuses malucos que não tinham sentido nenhum, mas que eram muito legais, tá? É esse que fica a sensação, né? Eles cultuavam deuses de diferentes tipos e cada um queria dizer alguma coisa da natureza. Era muito legal isso e divertido, tá? E depois eles tomaram vergonha na cara e decidiram compreender a realidade de fato, explicar a realidade como ela é,
e largaram então o culto dos deuses, finalmente, porque aquilo já durava muito tempo, o homem primitivo já ficava ali por muito tempo cultuando aquelas coisas e aí viu que aquilo não dava em nada, né? Aquelas coisas ali, aqueles deuses e tal, foram todos jogados para escanteio e aí sim, daí começa a ciência, o conhecimento humano e esse conhecimento humano gera o primeiro renascimento da humanidade e a tecnologia, o conhecimento atual, a ciência, né? Agora nós temos aqui nas mãos a ciência e ali Aristóteles até já é um bruto, né? Nessa visão quase pejorativa da qual eu estou falando, né? Aristóteles era lá um bruto que explicou as coisas de um modo melhor e dele foi dado um novo passo para essa ciência libertadora, tá? Essa é a ideia que nós temos até hoje sobre mitos. Tá? A ideia é de que aqueles mitos eram coisas muito divertidas, mas que o sentido daquilo não era lá tão essencial para a vida humana. Bom, então a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui sobre isso, sobre essa visão, é de que nós devemos desfazê-la por completo. Tá? Se nós queremos compreender a nós mesmos, se nós queremos compreender algo real da linguagem humana, da linguagem que nós usamos, e da mitologia, ou melhor, e da filosofia, tá? Se nós queremos compreender qualquer coisa da filosofia, das próprias ciências que nós conhecemos hoje e até cultuamos, tá? Não vamos fingir aqui, muita gente, né, nós vemos aí um culto enorme à ciência moderna, às ciências e principalmente à tecnologia, tá? E esses cultos, né, eles só existem, ou melhor, o avanço dessas coisas, o próprio avanço da ciência só existe por conta dessa cultura antiga, por conta da mitologia antiga, tá? Por conta de uma construção que se dá a partir de tudo isso. É claro que eu não estou falando aqui de uma causa próxima, né? Da causa mais próxima, mas estou falando de algo que está lá nos primórdios ali da história e que é essencial. Tá? Então, quando nós falamos de mitologia, nós falamos em algo essencial para compreender qualquer outra coisa, para compreender a passagem do tempo, né, da história humana, para compreender as causas e as consequências, tá? Os efeitos de cada coisa em cada época, para que nós possamos compreender a história da formação humana, tá? Da formação pedagógica humana, da educação dos homens, para que nós possamos compreender as conclusões mais importantes da filosofia, para que nós possamos acompanhar as discussões da filosofia, para que nós possamos entender essas matérias, antropologia, tá? Como eu já falei, história, nós precisamos entender a biologia, tá? Para compreender tudo isso, nós precisamos nos voltar, tá? Nós precisamos voltar a esse tempo da mitologia e precisamos compreender. Quanto mais compreendermos bem a mitologia, mais nós chegaremos próximos, né, dessa profundidade, disso que nos ajuda a explicar todas essas coisas que surgiram a partir dessa cultura greco-romana.